Podcast Finanças de Ponta a Ponta, uma iniciativa de educação financeira e investimentos do MPF. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast de educação financeira do MPF, Finanças de Ponta a Ponta. Meu nome é Thalita Taine, sou servidora pública federal da PGR e educadora financeira. E estou aqui para ajudar você, servidor e cidadão brasileiro, a investir mais e melhor o seu dinheiro. Estar no controle dele, ser protagonista da sua vida, porque você é a melhor pessoa para cuidar do seu patrimônio em busca dos seus sonhos mais desafiadores. E no podcast anterior, vimos sobre o que é política monetária e por que a inflação sobe e desce como uma gangorra. Focamos um pouco na inflação e hoje veremos um pouco mais sobre os juros, como os juros impactam nossos investimentos, sobre como esses índices impactam no valor dos nossos ativos e onde analisá-los para tomar decisão. Mas então, o que são juros? O valor do dinheiro no tempo. O preço que os tomadores de empréstimos pagam aos emprestadores para usarem um dinheiro que não é seu durante um determinado período. É uma compensação pelo tempo que o dinheiro ficou emprestado. Simples. E nisso há dois tipos de juros: juros simples e juros compostos. Os juros simples são aqueles negociados com antecedência e não mudam com o passar do tempo. Eles se refletem apenas no valor inicial do empréstimo. Já juros compostos, também conhecidos como juros sobre juros, esse tipo de taxa de juros continua agindo durante toda a duração do empréstimo, débito ou investimento. Dessa forma, a soma é feita sobre o valor inicial e também sobre os juros dos meses anteriores. E Selic, o que é? Selic é um índice econômico, é a nossa taxa básica de juros. E qual é a função da Selic? Ela baliza as outras taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras, em empréstimos, financiamentos, investimentos. E Selic, o que significa essa sigla? É o Sistema Especial de Liquidação e Custódia. É a taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados no sistema para títulos federais. Indica quanto o governo paga de juros para as instituições financeiras que compram títulos públicos do Tesouro Nacional. E quais são os objetivos da Selic? Os principais deles são os seguintes: regular a inflação e garantir o controle da emissão, da compra e da venda de títulos públicos. A Selic ela é definida pelo Copom, que comentamos no outro podcast, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central. A partir de quê? A partir de expectativas econômicas, de como o governo pode atuar em prol de um equilíbrio. Exemplo, reduzir a Selic. O que causa isso no nosso país? Leva ao incentivo do consumo, aquece a nossa economia. E elevar a Selic desincentiva o consumo e a tomada de empréstimo pela população, porque o crédito fica caro. Os bancos podem dar preferência, inclusive, por emprestar valores ao governo e obter lucro com isso. Há pontos positivos para os bancos, porque emprestar para o governo tem menos risco de calote e a rentabilidade mais atrativa. E pontos negativos ao crescimento econômico e à dívida pública. A Selic alta e a preferência por títulos públicos podem ser fatores negativos para o crescimento econômico, além de representar mais endividamento do governo. A Selic, ela tem dois tipos. Ela tem a Selic Over e a Selic Meta. Vamos entender o que é isso. Lembrando que o objetivo do Copom em definir a Selic é mostrar essa taxa real da Selic, próxima da meta de juros. E essas reuniões que o Copom realiza ao longo do ano são 8 reuniões a cada 45 dias, justamente para definir a taxa Selic Meta. Então, essa taxa Selic Meta é estipulada pelo Copom, é a nossa taxa básica de juros da economia, é ela que vai influenciar valores aplicados em empréstimos, financiamentos e outros créditos. E a Selic Over? A Selic Over é o valor real na prática da economia. Ela é ligada a
taxa de empréstimos interbancários, no curto prazo, 24 horas, para os bancos não fecharem o dia com caixa negativo. A garantia desses empréstimos pode ser em títulos privados, que nisso forma a famosa taxa CDI, Certificado de Depósito Interbancário, ou em títulos públicos, que forma a famosa taxa Selic Over, Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Quer dizer, é a média das negociações que ocorrem entre os bancos diariamente, com garantia em títulos públicos. A Selic Meta e a Over são próximas. Quando o valor está se distanciando muito, o Banco Central pode intervir comprando ou vendendo títulos. Taxa Selic e outros títulos públicos. Tesouro Selic. O que é? Tesouro Selic é um título público indexado à Selic de renda fixa e tem a seguinte função: o governo consegue captar recursos. Então, seriam dívidas para o governo, mas seriam ativos, investimentos para quem investe no Tesouro Selic. Então, o governo capta recursos por meio de impostos e também por meio dos seus títulos públicos. Para quê? Para manter a máquina pública em andamento, construir estradas, hospitais, escolas, dentre outras funções. Existe também o Tesouro Prefixado e o Tesouro IPCA. São títulos públicos que o prefixado é sem indexação. Existe uma taxa prefixada, um percentual ao ano. E o Tesouro IPCA é indexado ao próprio IPCA, o índice que revela principalmente a inflação no Brasil. A função deles é uma forma do governo captar recursos. Os dois títulos, Tesouro Prefixado e IPCA, são também influenciados pela Selic, porque ela impacta a inflação e também impacta essas taxas prefixadas. A taxa Selic e outros títulos de renda fixa, qual a relação? Exemplo, Tesouro Selic e poupança, a relação é direta. Se a Selic estiver maior que 8,5% ao ano, a poupança renderá 0,5% ao mês, mais a taxa referencial, que é zero já tem tempo. Se a Selic estiver abaixo de 8,5% ao ano, a poupança renderá 70% da Selic Meta, mais a taxa referencial. Quer dizer, a poupança pode ter rentabilidade negativa abaixo da inflação. E isso ocorreu recentemente em nosso país. Tesouro Selic e CDBs, LCIs, LCAs, elas podem render conforme o CDI. Lembram do CDI, o Certificado de Depósito Interbancário? Que é o valor próximo à Selic Meta. Então, mais ou menos, o CDI é 0,1 abaixo da Selic Meta. Então, sei lá, se a Selic Meta estiver em 5% ao ano, o CDI você pode considerar em 4,9% ao ano. Então, essa é a relação principal quando você tem, por exemplo, um CDB que rende 100% do CDI. Quanto é 100% do CDI? É só você considerar que 100% do CDI é quase a mesma coisa que 100% que é a taxa Selic Meta, mais ou menos 0,1 abaixo. E qual a relação da taxa Selic e renda variável? A Selic mais alta torna obter crédito muito caro. E o que é que isso gera? Pode prejudicar o crescimento de empresas, aumentar o endividamento e desacelerar investimentos nas empresas. Os clientes tendem a consumir menos, gerando quedas nas vendas e nos resultados dessas empresas. Então, há uma relação bem direta, porque essas empresas vão estar listadas na Bolsa de Valores. Muitas ações, renda variável, essa é a relação da taxa Selic com a renda variável. Mas onde nós encontramos tanto o índice IPCA e GPM, que falamos no primeiro podcast, também esse índice da Selic, como podemos analisá-lo? Já ouviram falar em Boletim Focus? Elaborado pelo GERIM, Banco Central, Departamento de Relacionamento com Investidores e Estudos Especiais. O objetivo do Banco Central em promover a publicação do Boletim Focus é tornar pública a informação relevante sobre o cenário atual e futuro, inclusive. É mostrar tendências e pontos de atenção. É revelar índices, inclusive para a tomada de decisões, de como o governo e como você pode investir o dinheiro. Exemplo, se a Selic estiver alta, a renda fixa pode estar mais atraente para você, mas dívida
do Tesouro Selic maior. Se a Selic estiver baixa, a renda variável, inclusive, pode estar mais atraente, que foi um cenário que vivemos recente. Já o IPCA alto pode tornar investimentos indexados ao IPCA mais atrativos para você. É uma forma de proteger o seu dinheiro da inflação e de forma um pouco mais segura do que outros ativos. De acordo com o seu perfil de investidor, você vai escolher. Mas que índices eu posso estudar e analisar no Boletim Focus? Exemplo, índice IPCA, Selic Meta, o PIB, a taxa de câmbio, o IGPM. E lá no Boletim Focus é possível perceber que tem a expectativa de fechamento do ano atual e dos próximos 3 anos. Então é um período longo, interessante para a organização dos seus investimentos. Você pode se planejar e ter uma ideia do impacto da Selic, do IPCA, do IGPM no seu dinheiro se ele estiver investido em certos ativos. E como ter acesso a esse Boletim Focus? No próprio site do Banco Central. É disponibilizado às segundas-feiras e você pode inclusive cadastrar o seu e-mail para entrar direto. Toda segunda-feira o Boletim Focus no seu e-mail. Ou você pesquisa quando você sentir necessidade de fazer ajustes nos seus investimentos. Estamos agora já concluindo mais um podcast de educação financeira e lembro mais uma vez que você pode enviar a sua dúvida pelo WhatsApp número DDD 61 995 29 14 47. Envie a sua mensagem de áudio, a sua dúvida será respondida já no próximo podcast. Os episódios vão ao ar a cada 15 dias e não deixe de acompanhar o nosso próximo podcast em que falaremos sobre marcação a mercado. Até lá! Você ouviu o podcast Finanças de Ponta a Ponta, uma iniciativa de educação financeira e investimentos do MPF.